meus amores, boa tarde. Nossa aula de matemática de hoje será sobre frações equivalentes, tá? Vamos lá? Frações equivalentes. Leia a situação a seguir. Paulo tem um álbum em que coloca sua coleção de selos. Cada conjunto de 2 páginas representa um tema diferente, como animais, plantas. Porém, nem todas as páginas estão completadas. Em cada agrupamento de 2 páginas, cabem 12 selos. Observe a representação da quantidade de selos das 5 primeiras páginas em fração. Olha só, vamos lá. Aqui a gente tem as páginas do álbum de Paulo. Pessoal, o que Tia quer que vocês observem é o seguinte, que em todas as páginas, tá? Em todas as páginas cabem a mesma quantidade de selos. O que acontece é que eles estão separados de maneiras diferenciadas, tá? Então, observa. Aqui a gente tem em 2 partes. Então, uma parte está completa e a outra ainda não. Então, 1/2, tá? Aqui a gente está em 4 partes, dividido em 4 partes. 2 partes estão completas e 2 partes ainda não. Então, 2/4. Aqui a gente tem o álbum dividido em 6 partes. 3 partes estão completas e a outra parte ainda não. Então, 3/6. Observa. Em todas essas páginas cabem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 selos. Embora estejam divididos de maneiras diferenciadas, existe a mesma quantidade de selos completadas. Ó, nesse álbum aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 selos. Neste álbum aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 selos também. Neste aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, também 6 selos. O que quer que vocês entendam é o seguinte. Frações equivalentes são frações que possuem a mesma quantidade, só que elas são divididas de maneiras diferentes. Por isso que o nome frações equivalentes, ou seja, uma fração equivale à mesma quantidade da outra, tá? Então, todas as páginas acima comportam a mesma quantidade de selos, mas cada uma está repartida em partes diferentes. As partes com selos de cada página representam a metade, então as frações 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 6/12 representam a mesma quantidade do total de selos. Essas frações são chamadas de frações equivalentes, por indicarem a mesma quantidade, tá? Então, ó, todos esses selos aí, mesmo que estejam repartidos de maneiras diferentes, todos eles têm a mesma quantidade. Então, a fração ela vai ficar diferenciada por conta da maneira que está sendo repartido, mas a quantidade é a mesma, tá? Então, frações equivalentes é um tipo de fração que representa a mesma quantidade, mesmo que estejam repartidos de maneiras diferenciadas, tá? Um beijo, meus amores, responda as atividades.